Foi. Bom, pessoal, primeiro, tá? Eu quero nesse último módulo, eu vou passar aqui meio rapidinho o que a gente viu em cada módulo, tá? E logo depois a gente já dá início aqui no último módulo do nosso treinamento. Então, até aqui nós passamos do início ao fim de um atendimento, onde no módulo 1 nós vimos como é importante mudar a nossa mentalidade para sairmos de um simples tirador de pedidos para um consultor de vendas. E entendemos a necessidade de qualificar o contato antes da gente dar continuidade no atendimento. E isso seguindo o conceito de fit, que foi o que eu mostrei para vocês. Agora sim, agora estão conseguindo me ver. Peço desculpa, pessoal. Mas, dando continuidade aqui. No módulo 2, nós vimos as técnicas que nós devemos usar para criar conexão e fazer rapport. E além disso, nós entendemos a tríade da conexão, que eu mostrei para vocês, que seria o uso da atitude, da linguagem corporal e a sincronização como uma ferramenta para que a gente consiga criar uma conexão de imediato com o contato. No módulo 3, nós passamos pelo coração do atendimento, que foi onde nós vimos os ensinamentos do livro Spin Selling, que ele aborda as perguntas Spin, que são aquelas perguntas de filtragem que a gente usa para não só ver a qualificação do lead, mas também para entender um pouco mais sobre aquele contato. Onde nós temos as perguntas ali de situação, as perguntas de problemas, as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade de solução. Que com essas perguntas nós vamos usar para conhecer mais do lead, como eu falei, converter e também quebrar algumas objeções que eles vão fazendo no decorrer do tempo, né? E também são perguntas que vão nos ajudar em todo o nosso processo de follow-up. No módulo 4, além do contato passar pelo nosso filtro, entra a etapa de negociação e fechamento, que é onde nós aprendemos como usar todo o conhecimento que a gente viu até aqui dentro do treinamento para conseguir converter o contato em um cliente. E entendemos também como que nós devemos apresentar o valor dos nossos serviços de modo que pareça um investimento e não um custo. Também como que nós devemos contornar as objeções que inevitavelmente elas vão aparecer ao longo do tempo, e também aprendemos a não aceitar um talvez no nosso contato com o cliente, mas uma resposta mais concreta, um sim ou um não, né? Fazendo com que o contato ele se movimente dentro do nosso processo de atendimento. Agora, nesse módulo 5 aqui, nós chegamos praticamente no final do atendimento, que é quando o contato nos deixa sem retorno, quando ele não nos dá nenhuma resposta concreta ou ele simplesmente ele some da nossa conversa, né? Então, nesse módulo, nós vamos entender o que nós devemos fazer quando essa falta de retorno acontece, como que nós podemos manter o contato engajado e também entender um pouco sobre cultura comercial, como que nós podemos começar a estruturar e praticar uma cultura que nos ajude diariamente dentro do nosso comercial. Então, nesse módulo 5 é follow-up de valor e cultura comercial, os principais pontos que nós vamos abordar daqui para frente. Vamos lá. Uma percepção muito importante dentro do comercial é que vocês entendam que persistência ela não é um sinal de ser um vendedor chato. O acompanhamento que nós vamos manter nesse processo de follow-up,
é justamente um acompanhamento ético, que é onde nós vamos atuar com objetivo e persistência controlada. A gente não vai agir de forma descontrolada, mandando aquilo que a gente acha que a gente deve mandar para qualquer contato. Tá? Nós vamos trabalhar com um funil de follow-up pré-definido. Isso significa que mesmo que o contato deixe de nos retornar ou responder, ainda assim nós vamos continuar insistindo até que o contato chegue ao final desse funil, que é onde nós vamos dar um adeus para ele. Nós vamos passar ali dentro desse slide, onde eu vou falar para vocês como que a gente vai implementar esse adeus, essa mensagem de adeus. Quando o contato passar por todo esse processo de filtragem que a gente vai fazer e mesmo assim ele não nos dar uma resposta concreta, nosso objetivo ele deve ser criar uma conexão e gerar valor. Nós não devemos simplesmente cobrar um retorno, porque isso pode dar a entender que nós vamos estar pressionando para conseguir uma resposta. E isso vai manchar a nossa imagem como comercial e também vai manchar a imagem do estúdio, por a gente estar cobrando algo como se realmente o contato nos devesse. Então, tudo que a gente não quer é a gente agir dessa forma para que o contato não se sinta pressionado para nos retornar. Agindo dessa forma, nós vamos praticamente nos tornar vendedores invasivos e inconvenientes. Então, nesse caso, toda a nossa tentativa de contato ela deve ser estratégica e intencional. Se a gente fizer o processo de filtro de forma correta, nós vamos saber qual é a dor do contato, saber as implicações e até o custo por não resolver aquele problema. E não persistir, se nós não persistirmos nesse processo de follow-up, vai ser uma maneira de nós negligenciarmos o cuidado que o nosso contato está buscando e que nós devemos ter com ele. Então, só recapitulando, para que vocês tenham a mentalidade certa ao implementar o processo de follow-up. O nosso objetivo é, como está aqui no slide, mudar a percepção sobre o follow-up, deixando de ser cobrança para ser valor, ou seja, mudando a nossa mentalidade em relação ao nosso follow-up. Não é uma questão da gente estar sendo persistente, não é uma questão da gente estar sendo invasivo. É simplesmente uma questão de nós de nós não negligenciarmos o cuidado que ele tá buscando. Persistência ética é manter o contato constante sem ser invasivo ou inconveniente ao lead. O que isso significa? Como a gente vai ter um processo de follow-up pré-definido, a gente vai saber o que nós devemos mandar em determinadas situações. A gente não vai simplesmente mandar aquilo que a gente acha, ficar praticamente sendo persistente e fazendo spam no contato do cliente. E a cultura de dados, que é o uso de métricas reais como o pilar central para o crescimento sustentável. Ou seja, a gente vai ter todos esses processos e a gente vai ter uma cultura de estar alimentando uma base de dados, né? Da gente criando um histórico de informações que vão nos ajudar futuramente naquilo que a gente precisar, até mesmo para a gente desenvolver novas maneiras de abordagem segundo aqueles dados que a gente vai obtendo com o tempo. Indo por mais que nós tenhamos um processo definido, tá? Na visão de atendimento, nosso follow-up ele deve ser segundo o diagnóstico que nós vamos ter ao longo dessa filtragem. Mesmo que nós venhamos a ter um processo de follow-up definido na visão do atendente, a implementação no dia a dia, ela deve ter como base o histórico de conversa daquele cliente. E esse histórico, ele vai ser a nossa base de dados, que com isso nós vamos nos basear para desenvolver um follow-up relacional, algo mais intencional do que somente uma tentativa de retorno. Então, tendo em mente que o nosso foco
a necessidade do contato, nós devemos mostrar que a gente realmente está interessado no cliente, que a gente realmente está interessado em saber da dor dele. Então, não só o problema ou na dor dele, mas na solução que ele está buscando. Então, a gente precisa ter esse foco, que a nossa necessidade do contato é justamente essa, né? Não só o problema ou a dor, mas também na solução que ele está buscando. E mesmo que a gente demonstrando esse interesse genuíno, ele ainda não nos retorne. Por mais que a gente faça tudo isso, ele não nos retornou. Ainda assim, nós vamos ter um registro né, de que a gente está nos preocupando e querendo ajudar ele. Ou seja, ele ficou por um bom tempo ali sem nos retornar. E a gente mandando follow-up de acordo com o histórico que a gente tem da nossa primeira conversa com o contato. Mas mesmo assim, ele não nos responde. O que importa é que a gente vai estar efetuando o processo de follow-up de forma correta. Aí a gente vai fazer o contato andar dentro do nosso processo de follow-up. Então a gente sabe que esse contato ele vai ter início, meio e fim. E por mais que ele não esteja nos retornando, ainda assim, quando ele resolver nos retornar, ele vai ver o histórico da nossa conversa. Ele vai ver ali várias tentativas de retorno, várias formas de tentar ajudar ele e não converter, né? De que a gente realmente está preocupado em resolver o problema dele, preocupado na dor dele. E ao mesmo tempo, quando ele resolver nos retornar, ele vai ver todo esse cuidado que a gente estava tendo com ele, né? E isso é basicamente o que nós precisamos implantar no nosso processo de follow-up, tá? Vocês perceberam que com um processo de follow-up bem definido e estruturado, nós conseguimos fazer com que uma simples tentativa de retorno e ela pode se tornar uma criação de relacionamento e confiança se a gente fizer dessa forma? E aí, meninas? Se a gente fizer dessa forma o nosso processo de follow-up, vocês acham que realmente vai ser uma forma da gente estar criando relacionamento e confiança? Eu acho que sim, com as perguntas ali corretas, né? Porque hoje o processo de follow-up que eu faço é tipo assim, ficou alguma dúvida? Eu chamo a pessoa, pergunto como é que ela tá. Aí eu mando assim, ficou alguma dúvida? Eu não chego assim já de cara falando, vamos fechar. Exato. Também faço isso, mas depois de algumas perguntas, sabe? Uhum. E geralmente a pergunta é essa, ficou alguma dúvida? Exatamente. E tu, Maria Eduardo, o que me diz? Ou seja, a gente realmente precisa ter um processo de follow-up definido para que, por mais que o cliente ele venha a nos retornar, a gente tem que ser persistente nessa tentativa de retorno. Quando ele nos retornar, ele vai ver que a gente estava tendo cuidado que a gente estava tendo um cuidado realmente real em relação ao problema dele, né? E isso é demonstrar um interesse genuíno sobre aquela pessoa. Então, para a gente finalizar esse slide aqui, eu quero ler esse exemplo prático para vocês. Se o paciente procurou o nosso Pilates porque tem dores crônicas na lombar, no dia seguinte vocês não vão cobrar o fechamento. Você pode mandar um WhatsApp dizendo: Ana, lembrei de você. Separei esse vídeo do nosso perfil com 3 alongamentos para aliviar a lombar em casa. Isso aplica o princípio de Dale Carnegie, que nós fortalecemos a relação de confiança mútua antes de buscar a transação final. Vocês perceberam que por mais que a pessoa ela não responde a gente ainda tem um histórico de que ela estava com dores crônicas na lombar? Se a gente está fazendo um processo de follow-up bem definido e a gente tem um conteúdo para mandar, se a gente sabe o que a gente deve falar, a gente manda basicamente o que está nesse exemplo aqui, que é: Ana, lembrei de você. Separei esse vídeo do nosso perfil com 3 alongamentos para aliviar a lombar em casa.
Aqui já entra até uma ideia de conteúdo que a gente pode procurar gravar para que a gente possa ter um material até para estar mandando no follow-up. O que vocês acham disso? Eu acho super necessário. Eu acho que deveria ter mesmo um vídeo de cada modalidade conforme o que a pessoa necessita, né? Ótimo. Sim. Eu também gostei muito da ideia e de colocar isso em prática. Todo conteúdo que vem a mais nesse sentido agrega ali no dia a dia das meninas e ajuda a auxiliar para não colocar um atendimento batidinho, sempre a mesma coisa, sabe? Exatamente. Acho bem legal. Exatamente. Bem, isso entra até no que a gente estava conversando mais cedo, né, Luciana? Sobre a gente ter conteúdos para que a gente também possa utilizar dentro do comercial, né? Não só criar conteúdo por criar, mas também realmente o conteúdo ele tem que ser estratégico até para isso. Agrega e faz e ajuda até no desenvolvimento e na troca entre elas e o aluno e o cliente, no caso, né? Até antes de se tornar aluno é um cliente, né? Exato. Então até facilita para elas. Eu acho que aproxima mais, sabe? Quanto mais aproximar e mais humanizar, eu acho que para elas facilita, desenvolve melhor, com certeza. Exatamente. E isso é exatamente aquilo que nós queremos fazer. Até essa questão da humanização, ela reflete bastante em relação ao que a Maria Eduarda trouxe ontem na tarefa que ela fez. Que ela, dentro do atendimento, só por ter a foto da pessoa no perfil ali, ela viu uma humanização bem grande. E também ela se sentiu até mais próxima daquela pessoa. Então, o que a gente realmente quer retratar também dentro do comercial é essa questão da humanização. Vamos para o próximo slide aqui. Por isso a importância de conhecer o perfil de cada pessoa que chega, né? Exato, exatamente. Por isso que é importante a gente ter esse filtro, a gente ter essa qualificação. Aquela abordagem inicial ali para entender o perfil, entender o que quer, o que precisa. Às vezes é um perfil simples, só quero treinar e acabou. Às vezes tem umas particularidades que no desenvolvimento ali da abordagem ali, da tratativa com o suposto aluno faz toda a diferença. Exatamente. Exatamente. Bruno, eu tô mandando ali no chat, tá? Eu vi. Estou muito falativa hoje, obrigada. Eu vi. Hoje comunicação não verbal, tranquilo, eu vi. Pessoal, como eu tinha falado pra vocês anteriormente, aquela mensagem de adeus é justamente aqui que eu vou abordar isso, tá? Essa mensagem de adeus, ela é uma estratégia, ela é uma estratégia de mensagem de break-up, tá? Se a gente for traduzir para o português, a gente tem romper, ou seja, break-up significa romper em português. E dentro do comercial, nós podemos entender que uma mensagem de break-up, ela significa uma mensagem de rompimento, tá? E essa mensagem de break-up, ela vai ser a nossa última tentativa. Depois que a gente fez o primeiro atendimento, a pessoa ela entrou no nosso processo de atendimento, ela saiu do nosso atendimento e foi para um processo de follow-up e lá no final a gente ainda não conseguiu retorno. É nesse momento que nós vamos usar essa mensagem de break-up, que ela realmente vai ser a nossa última alternativa. Em todo o processo de follow-up, onde nós realmente entendemos que não há mais motivo, tá, para a gente seguir mandando mensagem tentando um retorno daquele contato. E nesse caso, nós vamos enviar uma última mensagem, tá? É a última mensagem que a gente vai enviar, para a gente deixar claro o nosso posicionamento ao decidir arquivar aquele contato. Então, e o que a gente quer com essa última mensagem, tá? Por mais que ela seja uma mensagem de rompimento, uma mensagem de adeus, ainda assim ela tem uma estratégia, tá? Com essa mensagem, nós podemos esperar 4 objetivos diferentes, tá? O primeiro objetivo que a gente espera com essa mensagem é conseguir um retorno do contato. Tá, mas ela não era uma mensagem para nos despedir? Ela é. Mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem estratégica
para nos despedir, para a gente demonstrar o nosso posicionamento e ao mesmo tempo tentar um último retorno daquele contato, porque dessa forma isso vai fazer com que o contato ele se sinta que está perdendo a oportunidade. Então, e isso automaticamente vai criar um senso de urgência e ele vai querer nos retornar. Então, ela vai ser como se fosse uma mensagem. Tem até um exemplo aqui. Ela vai ser uma mensagem justamente com esse objetivo, para conseguir também um retorno do contato. O quarto objetivo é de deixar claro que nós não iremos ficar fazendo spam no contato. Ou seja, acontece bastante da gente se cadastrar num grupo de alguma mentoria ou entrar no grupo de algum curso, de algum workshop ali, e eles começarem a fazer spam mesmo depois do evento, né? Então é isso que a gente quer evitar e é isso que a gente quer deixar claro para aquele contato, que nós não iremos ficar fazendo spam no WhatsApp dele. Então, dessa forma, nós vamos demonstrar que nós respeitamos o tempo e o espaço dele. E isso vai também evitar com que ele venha bloquear o nosso número do estúdio. Tá? O nosso terceiro objetivo que a gente espera é demonstrar que por falta de retorno do contato, nós decidimos arquivar o número dele. Isso vai transparecer que nós temos um gerenciamento e que a conversa ela vai ser arquivada. Então, dessa forma, ele vai se sentir na obrigação de nos retornar, porque por falta de retorno dele, a gente acabou arquivando aquele contato. Então, a gente é como se a gente estivesse transferindo a culpa, né? Transferindo o problema para ele. Tá, mas a gente tinha uma solução, a gente tentou contato contigo, a gente tentou fazer todo aquele retorno com você, mas infelizmente não deu certo. Então, por conta disso, por conta da falta de retorno, nós decidimos arquivar esse contato. Então, esse é o terceiro objetivo, demonstrar que por falta de retorno do contato, a gente decidiu arquivar o número dele e também deixar claro isso daí para ele. E também o quarto objetivo, que ele é o segundo mais importante, tá? Que é deixar as portas abertas. A ideia também, além da gente tentar conseguir um retorno, é que a gente demonstre que as portas ainda estão abertas para ele quando ele realmente vê que ele precisa. Então a gente precisa deixar o contato à vontade para ele retornar quando acreditar que ele precisa da solução que a gente está entregando, né? Então, se com essa mensagem nós conseguirmos o retorno que a gente espera, pelo menos nós vamos ter forçado um sim ou um não. Porque muitas das vezes o contato ele pode se desculpar pela falta de retorno da parte dele e querer agendar um próximo passo, ou querer, como é que eu posso dizer, ou querer voltar atrás, né? Querer entender um pouco mais do nosso serviço, né? Então, a gente faz essa mensagem de break-up esperando, e quando ele nos retornar, vai ser justamente para essa finalidade. E também nós vamos arquivar os contatos para liberar espaço no nosso CRM. E isso vai começar a nos trazer uma paz mental. Se vocês se lembram do módulo 01, onde eu falei de mentalidade, eu falei também na questão de vocês terem uma paz mental, de vocês terem um processo bem definido, que no final vocês não venham ter muito trabalho, muita obesidade mental, muita coisa para fazer e ao mesmo tempo olhando talvez não seja tanto. Porque é justamente no final desse processo que quando a gente mandar uma mensagem de follow-up, a gente vai decidir arquivar, né? Então a gente vai arquivar esse contato. Se ele retornou, ótimo, ele volta lá para o nosso processo e a gente tenta dar continuidade para trazer ele de volta. Se ele não retornou, se mesmo assim ele simplesmente sumiu, ótimo, tá tranquilo. O importante é a gente arquivar, é a gente demonstrar que a gente fez toda a tentativa possível para conseguir um retorno daquele cliente. Então, essa mensagem de break-up tem também esse objetivo, de nos trazer essa paz mental dentro do nosso atendimento.
E para que vocês venham entender um pouco melhor como que seria essa mensagem, eu trago aqui no slide aqui um exemplo real. Eu vou ler ele para vocês aqui. Oi Maria, como não tivemos mais retorno sobre o agendamento da sua consulta de fisioterapia, entendo que as suas prioridades podem ter mudado ou que você já resolveu a sua dor de outra forma. Para não ocupar a sua caixa de mensagem, eu vou encerrar o seu atendimento por aqui, mas saiba que nossa clínica continua de portas abertas quando você precisar retomar seu cuidado. Esse aqui é um exemplo prático de como que seria uma mensagem de break-up. E isso a gente pode segmentar de acordo com a situação que a gente está, de acordo com o nosso nicho. Então ela é uma mensagem que vai arquivar o contato, vai transferir a culpa para o contato e ao mesmo tempo ela vai ter uma estratégia de talvez fazer aquele contato nos responder ou realmente demonstrar a nossa desistência, né? Da clareza de que a gente decidiu arquivar e que a gente não vai fazer spam. E evitando diretamente o bloqueio do número. Tudo certo, pessoal? Vamos lá para o próximo. Esse slide aqui, ele é muito bom, ele é muito interessante, tá? Porque aqui tem 2 entregáveis que eu vou mandar para vocês, que os dois vão auxiliar vocês dentro do atendimento, tá? Eu já venho falando de processo de follow-up desde o início do nosso treinamento e agora é nesse momento que vocês vão entender como que nós vamos implementar esse processo e para vocês não ficarem perdidos nesse processo, tá? Inicialmente, nós vamos seguir um calendário de follow-up. Esse é, como eu falei, esse aqui é um dos 2 entregáveis que eu vou mandar hoje para vocês, tá? E além da gente definir o que nós vamos enviar de acordo com a etapa do contato dentro do nosso CRM, nós vamos ter uma visão clara do nosso próximo passo e manter a organização do CRM. Então, o calendário de follow-up é justamente para também manter a nossa organização, tá? E justamente para que vocês, ao olhar o calendário e definir em que etapa que o contato está, vocês saberem qual é o próximo passo e o que vocês precisam fazer naquela determinada etapa para colocar em prática o follow-up, para tentar um retorno dele, né? Então, além dele servir como um guia, ele não vai permitir que a gente venha a ser inconveniente nas nossas tentativas de retorno. E o outro entregável que eu tenho para mandar para vocês, ele é um mapa de conversação, que ele vai trazer uma clareza em determinadas situações dentro do atendimento que vocês vão passar. Que vocês, além de ele abordar essa situação, ele vai trazer também o que vocês devem fazer, qual o princípio dos livros ali, das sínteses que eu mandei para vocês, qual dos princípios que podem ser aplicados nessa determinada situação e qual é o próximo passo quando a gente colocar em ação aquela solução para esse problema dentro do nosso atendimento, tá? Então, são esses 2 entregáveis que eu vou mandar para vocês, tá? Então, só passando por cima aqui, explicando para vocês como que seria esse calendário de follow-up, tá? Vendo o exemplo aqui no slide, a gente vê do dia 1 ao 3, justamente para que a gente busque uma confirmação imediata da mensagem. Se ele viu a mensagem, se recebeu, se ele achou que realmente foi algo útil para a situação dele, né? Depois que a gente fez o nosso atendimento e ele entrou no processo de follow-up, aí que entra esse calendário do dia. Se depois que ele parou de nos responder e a gente mandou o follow-up, a gente vai estar fazendo a nossa tentativa de retorno. Se passar esses 3 dias e entre os dias 7 e 10 dias ele ainda não nos responder, é aí que a gente vai estar nos preparando para fazer a mensagem de break-up, tá? Ou seja, esse calendário ele vai ter um período de 10 dias, onde quando o contato entrar dentro desse período de follow-up, a gente vai ter 10 dias para tentar retorno com ele. Se depois de 10 dias ele ainda não nos retornou,
Então isso significa que a gente pode arquivar ele com total tranquilidade, na paz, porque a gente teve 10 dias para fazer, depois que ele parou de nos responder, para tentar um retorno dele, tá? Então, o calendário comercial, ele tem um período máximo de 10 dias, tá? A gente pode, com o tempo a gente vai ajustando isso, porque isso aqui é uma base, mas a gente precisa implementar algo para então a gente ir ajustando com o tempo. Então, quanto mais a gente implementar, mais clareza a gente vai ter de como que a gente consegue melhorar ou até mesmo otimizar o nosso processo. Vamos para o próximo slide aqui. Aqui, pessoal, é onde eu vou abordar bastante a questão de cultura comercial. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque a cultura comercial, ela é o que vai nos guiar em toda a implementação desse treinamento. E é muito importante o desenvolvimento de uma cultura que não só venha a nos cobrar, mas também que venha a nos dar suporte, venha a nos instruir, nos motivar simplesmente quando a gente não estiver 100% naquele dia, né? E para ajudar no desenvolvimento dessa cultura comercial, nós vamos implementar um processo de atendimento bem definido, que converse com o dia a dia de vocês. Esse processo que a gente espera implementar, ele vai ajudar a padronizar e replicar o atendimento. Nós vamos conseguir extrair dados importantes que, além dos dados do CRM, nós vamos conseguir também avaliar as abordagens de forma seletiva e única, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente só tiver o CRM, como que nós vamos avaliar o atendimento se a gente não tiver um processo bem definido? Como é que a gente vai ver onde que está o nosso gargalo dentro do nosso atendimento se a gente não tem um processo definido, se a gente não tem um processo comercial bem definido? Então, por mais que a gente tenha o CRM, né, como que nós vamos avaliar os atendimentos se a gente não tem um processo? Se a gente não sabe como é que funciona o processo, se a gente não tem clareza de como que funciona o processo. Então, por isso que é muito importante que a gente venha buscar uma padronização, né, e a gente consiga replicar isso mais vezes dentro do nosso comercial. Tá? Tá. E como que a gente vai construir uma cultura comercial? Bom, se o gargalo dentro da operação não está claro, como que a gente realmente consegue construir uma cultura comercial? Se a gente tiver processo bem definido, tá, e organizados, nós vamos saber se o problema é em alguma etapa dentro do atendimento. E se a falta de organização do CRM, né, ela está sendo um desses gargalos, a gente já consegue identificar isso. Ou talvez se a gente não está conseguindo converter, em que momento dentro do processo que a gente precisa de mais atenção. Então, justamente isso que a gente precisa ter noção. Porque a gente vai ter o CRM implementado. Mas como que a gente vai saber se o problema vai estar na organização do CRM, vai estar dentro do processo comercial? Se tiver dentro do processo comercial, como que nós vamos saber se está na etapa de qualificação ou talvez se está na etapa de quebra de objeções, né? Então, essa questão da cultura comercial e da implementação desse processo, ela vai vir justamente para que a gente venha a levantar essas informações para a gente, para que a gente venha a ir ajustando todo o nosso processo, inclusive o nosso CRM, tá? E o que acontece? Essa implementação do processo comercial e a cultura, elas vão se complementar. E essa mudança, ela vai impactar tanto nos atendentes, como, por exemplo, para saber quais as dificuldades de cada atendente, né? Se o processo está bem definido, então isso quer dizer que talvez algum de vocês que está ali frente a frente no dia a dia está tendo dificuldade em alguma coisa, então a gente precisa
entrar para dar o suporte, entrar para ajudar, para tentar resolver essa situação, né? Ou, por exemplo, se talvez o desempenho de cada um que tá sendo ali uma dificuldade, né? Então a gente vai ter essa noção, a gente vai ter noção de que talvez seja o processo, o CRM, ou talvez o desempenho pessoal de cada um de vocês. Também isso vai impactar diretamente nos anúncios. Por exemplo, se o contato que está vindo, tá, são de pessoas que realmente estão alinhadas com o perfil de cliente ou não. Então, se a gente tiver um processo comercial bem definido, até nos anúncios ele vai impactar. Porque nesse momento a gente vai saber que a gente está fazendo todo o processo correto, o CRM está correto, o pessoal que está atendendo a gente já conseguiu resolver os problemas, já conseguiu ajudar, já conseguiu dar suporte. Então, mesmo assim a gente não está conseguindo converter, mesmo assim está vindo contato que não está passando da qualificação. Então, nesse caso, a gente precisa olhar para outra área do nosso marketing. A gente precisa olhar para o tráfego, que é o momento onde a gente vai ajustar a comunicação dos anúncios, tá? Para que a comunicação dos anúncios esteja mais direcionada ao nosso cliente ideal, tá? Então, só recapitulando, tá? A Bíblia comercial, lendo aqui no slide, os playbooks, que vão ser os entregáveis, né? Que nós vamos usar como o guia de consulta obrigatória para todos os atendentes. Independência, criar um sistema replicável facilitando a compreensão e localização dos materiais necessários pelo comercial, tá? Ou seja, vocês vão ter os playbooks de vocês vão ter o playbook de cada processo de atuação dentro do comercial, né, para que vocês tenham clareza do que vocês precisam fazer em determinadas situações e ao mesmo tempo vocês vão ter a independência de buscar esses playbooks, porque eles vão estar em lugares fáceis para vocês localizar, para quando vocês tiverem um problema, ao invés de vocês tentarem chegar até a gente direto para que a gente resolva, vocês venham a pegar esses playbooks e olhar em que etapa que vocês estão e o que vocês precisam fazer naquela etapa, o que vocês precisam fazer quando aparece tal problema dentro do comercial, tá? E consistência, né? Que seria garantir a clareza total sobre o que deve ser feito em cada etapa do processo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Bruno. Não. Tudo tranquilo, então? Podemos continuar, então? Vamos lá, então. Agora, se eu for procurar saber, tá? Qual é o principal motivo que um contato não fecha conosco? Como que eu saberia que talvez o contato ele não fechou por causa do preço? Ou talvez por causa do tempo. Talvez ele não tenha tempo, ou talvez os horários que a gente tem disponível não é o que ele está buscando. Ou será que talvez tenha sido por conta diretamente do concorrente, né? Dele abordar o concorrente como objeção e a gente não conseguir converter porque ele levou em consideração que independentemente daquilo que nós estamos vendendo, aquilo que que o contato precisa é justamente aquilo que o concorrente tem para oferecer, né? Então a gente precisa saber direito o que ocasionou que a gente não conseguiu fechar aquele contato. Então aí que entra a organização que a gente deve ter no nosso CRM. Ela vai ser justamente para levantar essas informações. E o uso do CRM, ele não vai ser apenas para a nossa organização, mas também ela vai ser para nós anotarmos os principais motivos do contato não progredir dentro do nosso processo de atendimento. Ou talvez por que nós não conseguimos converter aquele contato. Isso daí vai nos ajudar a ter clareza sobre todo o processo que a gente está implementando. Nós vamos ter dados para ajustar sem ficar dependendo de achismo. Por exemplo, a gente não conseguiu converter as pessoas essas semanas. Mas qual foi o motivo? Eu acho que talvez o motivo deve ter sido por conta do preço
ou talvez eu acho que o motivo deve ser por conta que muitos vieram falando de concorrente. Tá, se a gente tiver dentro do nosso CRM um processo bem definido onde a gente extrai esses dados, onde a gente arquiva esses dados, né? A gente arquiva esses dados, como que a gente vai colocar isso em prática se a gente não tem esses dados? Então o CRM ele vai ser justamente para isso, tá? Só deixa... Luciana, não te preocupa, tá? 5 minutos eu já termino aqui. Eu tô praticamente no final do nosso slide, tá? Voltando aqui no slide, tá? Voltando na minha explicação. E com esses dados, nós realmente vamos conseguir ajustar, modificar e otimizar o nosso atendimento. Porque é com esses dados que nós vamos otimizar todo o nosso processo de atendimento, o nosso processo de follow-up, nós vamos melhorar a nossa cultura comercial, nós vamos melhorar talvez a nossa organização dentro do CRM, tá? Então, com esses dados, nós vamos ter clareza do nosso gargalo dentro da nossa operação. Se foi construção, se talvez o problema foi na construção de rapport, se talvez foi porque a gente não conseguiu contornar uma objeção de preço, ou se talvez foi porque o contato ele não tem o perfil ideal de cliente. Então, tudo isso vai ser o que a gente vai conseguir extrair com o CRM. E por isso que é importante com que a gente use o CRM de forma correta, tá? Porque isso daí também vai impactar diretamente no nosso tráfego, tá? Então, só recapitulando em relação à importância de uso do nosso CRM, tá? Ela vai ser justamente para a gestão de precisão, que é onde nós vamos identificar gargalos reais através de métricas de processo e conversão. Motivo de perda, nós vamos analisar por que os leads não estão convertendo para ajustar o script de venda. E o fim do achismo, que é a tomada de decisão estratégica baseada em fatos registrados no dia a dia. Certo, pessoal? Esse aqui era basicamente o nosso final do nosso módulo 5, tá? E eu coloquei esse último slide simplesmente para lembrá-los de que, por mais que a gente tenha uma cultura comercial, a gente tem que procurar construir uma cultura comercial positiva, onde a gente reforça o comportamento de sucesso, a gente reforça o poder do elogio sincero, tá? Então, a gente tem que implementar uma cultura onde tenha reconhecimento, o foco no processo e com uma cultura positiva. Certo, pessoal? Era isso aqui que eu queria entregar para vocês. Vou deixar vocês ir, eu sei que a Jéssica ela tem que entrar agora às 4 horas. Eu até achei que ia demorar um pouco mais, mas graças a Deus foi bem rápido, né? Na minha cabeça ia demorar bastante, tá, pessoal? Esse aqui era basicamente nosso último módulo. Semana que vem eu vou marcar com a Luciana para que a gente faça o nosso workshop de perguntas spin, tá? Que é onde vai entrar eu e vocês duas para que a gente esteja construindo tabelas spin ali no 1 a 1, tá, pessoal? Obrigada, Bruno. Era isso aí. Valeu, Bruno. De nada. Obrigadão. Tchau, Bruno. Obrigada. De nada. Tchau, Bom treino, Maria Eduarda. Tchau, tchau.